Fala pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ó, o Bruno já tá aí já vou entrar ao vivo com ele, pontualíssimo. Será que já aceitou aqui? Tudo bem, gente? Boa tarde, Bruno. E aí, Simon, tudo bem? Ô, meu querido, que felicidade estar falando com você. Opa, nesse igualmente. domingão. E aí, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Por aqui, graças a Deus, tudo certo. Domingão tava com família, final de ano, você sabe como é que é, né? Junto Com a família, certeza. aquele sol, aquela coisa gostosa. E aí, Bruno? Tudo certo por aqui, tudo tranquilo. Tô ajeitando aqui que eu já não faço live há um tempo. Ainda Tem não um fiz live tempinho, aqui, cara. me mudei, não fiz live aqui ainda. Tô Você mora no acertando Rio, né, aqui. Bruno? Você mora no Rio, é isso? Isso, moro no Rio, moro no Rio. Eu Tá vi, bom, não Bruno. tá? O áudio aí, a imagem, tá tudo ok? Aqui tá 100%. Pessoal, estão ouvindo bem aí? O Bruno? Eu, tudo tranquilo? Eu vi uma live tua, cara, com o Bruno Jordão. Faz um Boa. tempo. Brunão, claro. Meu Brunão, amigo, uma live tua com o amigaço, Bruno. gente finíssima. Sim, sim. Eu morei em Florianópolis, treinei um tempo com ele, já fizemos algumas lives juntos, né? Ah, é, cara? Tu chegou a treinar E, lá, é? e aí conheci o Brunão lá. Eu gravei uma série, né, cara? Falando Sei. sobre pessoas que têm TDAH. O Bruno também tem, né? Então fui lá, Ah, é. entrevistei ele, foi bem bacana. E eu conheci o teu trabalho, o primeiro contato que eu tive foi lá e ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça, Bruno, beleza? E passou. E eu me tornei assinante do Brasil Paralelo. E, Sei. cara, tem aula tua lá, e essa, que eu até coloquei o link para o pessoal que me acompanha, né? Que é aberto no YouTube. Eu quero te parabenizar aqui publicamente, cara, muito. Vai além, né, do que a gente sempre fala sobre vícios, sobre compulsão no dia a dia, que acaba sendo algo, você vai falar para o pessoal aqui hoje, para quem, o meu público, ô Bruno, é a galera da ansiedade, é a galera do transtorno bipolar, é a galera da depressão, é a galera do TDAH. Então, esse tema de hoje, cara, nos alunos, nos processos que a gente faz, eu tenho, cara, só para contextualizar, tá, Bruno, rapidamente, que a fala vai ser tua, tá, meu amigo? Imagino. Mas nas turmas que eu tenho mensais aí, de pelo menos 100 alunos que a gente forma, eu vou colocar aí, ô Bruno, que 25% dessas pessoas tem algo, está vivendo algo relacionado a uma dependência química, vamos falar assim, tá? Então, assim, esse assunto é um assunto muito sério para a gente falar hoje. E te acompanhando, eu falei, cara, não tem pessoa melhor para falar isso, para a gente sair daquela mesmice que se vê falando de vício de compulsão por aí. Então, não, vai que é tua, velho. Se apresenta pro pessoal. Poxa, legal, cara. Obrigado aí pelo convite. De fato, tem esse curso lá na Brasil Paralela, mesmo nome, né? Vícios e Compulsões. Tem outros cursos lá também, né? E eu até, na verdade, Simon, eu fiz um aqui meu, né? Sobre isso, sobre o tema, mais completo, né? Aí Dentro comecei a do gravar, eu teu, parei, cara. você tem aí no teu perfil isso? Como que Não, é? não, não. Esse aí eu não soltei, eu não. Então, obrigado, Carla. Meu cabelo tá tudo, tô vendo, tá tudo para cima aqui. Mas tô tentando ajeitar aqui, mas é tudo besteira. Então, eu fiz esse curso na verdade, ele seria mais um curso de compulsão barra vontade, né? E ficou bem legal, só que eu não gravei, cara. Ficou gigante, tá bem completo. E eu acho que. Eu nem lembro por que eu não gravei, cara. Eu comecei a gravar, Assim que tu tava soltar no ele, você já me burnout. fala que eu já estou matriculado, viu? Pode ficar tranquilo. E eu Aí faço. acabei, enfim, tá pronto aqui. Tô louco para gravar esse curso aí, que são várias pessoas pedindo, né? É uma coisa impressionante. Então, Simon, acho que o primeiro ponto que a gente pode começar a conversar, né? É que existe uma grande diferença entre as definições. Então vamos a algumas delas. Olha, uma é o uso. É o uso. O cara está usando lá uma substância, ou ele está indo de vez em quando para o cassino, ou ele gosta de uma festinha de vez em quando e tal. Isso aí, né, ou seja, não tem dano absolutamente nenhum para ninguém.
O dano seria tão pequeno, tão mínimo, que a gente não consegue reconhecer, né? Depois a gente passa para um hábito, né? Então, a gente fala, olha, eu tenho o hábito de beber, eu tenho o hábito de fumar, mas ainda, né, é uma coisa que você ainda não vê ali, você não está visível o dano para aquele cara. Ele está funcional, ele não reclama, ele não perde controle nem nada. Então, o hábito, ele é igual ao uso, mas é um pouco mais repetitivo, né? E aí Seria você tem... a cerveja no final de semana ou algo nesse Depende. sentido? Aí tu passa para o outro ponto, que é o abuso. O abuso, poxa, seria até mais interessante se fosse o prefixo fosse um meta-uso, está acima, né, do uso. E esse abuso já é um cara que, quando faz a atividade dele, seja ela qual for, esse cara ele tem um excesso. Mas não tem a rotina, ele não tem o hábito, ele não vai ter a frequência, né, a repetição. O que ele vai ter é um dano naquele momento ali. Então é um cara que quase nunca bebe, mas quando ele bebe, é o mundo acabando, né? Então, principalmente, o cara nunca joga. Quando vai no cassino, ele perde tudo. O cara, olha, ele não aquela coisa, eu não faço, né, eu não vou fazer muita festinha, mas quando eu vou, é suruba, né? Isso é um ponto interessante, porque quando você pega as patologias, não sei se eu posso chamar de patologia, né? As disfunções, como TDAH, bipolaridade, às vezes acontece, são esses pontos do cara não se regular. Eu lembro, Bruno, que a frase que definiam, antes de eu ter o diagnóstico, né, de transtorno bipolar, de TDAH, era assim, ó, o Simon, quando ele vai beber, todo mundo chega no limite, mas ele não tem limite. O Simon, quando ele vai fazer algo, aqui, ó. Só que é como se eu não percebesse que eu estava aqui e falava, vamos lá, vamos continuar. É muito próximo a isso, Bruno, seria. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem, né, o abuso, que é aquele descontrole momentâneo, né? Aí, a partir daí, a gente vai para o vício. E o vício, que eu acho que é o que está todo mundo falando, né? Tá todo mundo, não, eu sou viciado nisso, ou naquilo, num comportamento, num pensamento. Eu sou... ou seja, o vício é um conceito mais amplo possível. E aí, o vício lá no latim é vitium, e ele é o defeito. Ele é um defeito. Onde existe ali uma precariedade daquele ser humano. É uma falta daquele ser humano, né? Então, o vício é visto como um contraponto à virtude, né? Então, ele é o oposto da virtude, é a falha, né? O vício é a falha daquele ser humano, né? E isso aí é o que entra o conceito mais amplo que a gente possa conceber nessa história. A partir do vício, a gente vai ter a dependência química, né? Então, nesse caso, a dependência seria talvez o ponto mais alto da patologia dentro dos vícios na psiquiatria. Então, o cara ele tem certas características para ele, né, para ele configurar, caracterizar a dependência, né? Que não precisa ser química. Química, quando é uma substância química, outras dependências vão ser de outras situações. E aí, dentro desse aspecto da dependência, a gente tem o fenômeno da tolerância, né? Que é o cara que já começa a perder o efeito anterior dos prazeres, né? Ele já tem um custo de vida, ele já gasta muito tempo, né? Perdendo aquela energia, ele perde controle da própria vida, ele incute muita energia naquela atividade, mais do que ele gostaria. Ele começa a ter prejuízo, as pessoas percebem isso, né? Olha, esse cara está dependente daquilo, né? Uma situação muito mais precária. Ele tem o fenômeno da tolerância, ele perde efeito, ele busca doses maiores, ele perde o controle sobre isso, né? E no meio desse termo aí todo, a gente tem as compulsões, que é o que muita gente está querendo falar, né? A compulsão. E a compulsão, ela entra, assim, na psiquiatria, né? Ela está lá nos códigos psiquiátricos, né? Nos manuais de doença. E a compulsão, ela tem a característica de ser repetitiva. São atos repetitivos
e de difícil controle, né? Aí você fala, nossa, que coisa atual, né? Caramba, compulsão, psiquiatria, que maravilha, muito moderno. Cara, o Aristóteles descreveu todo o ato da compulsão lá na Ética Nicômaco, né? Não tem que tirar nenhum, não tem que mudar nada do que ele falou. É uma coisa impressionante, 2100 anos atrás, né? E aí, dentro dos fenômenos da compulsão, a gente tem algumas doenças. Por exemplo, os transtornos de compulsão alimentar, por exemplo, que é o mais comum de todos. Eu tenho certeza que muita gente vai falar, cacete, eu tenho isso. Isso, né? Que é aquele momento que a pessoa tem um descontrole sobre a comida. Então, quando você está falando sobre o transtorno alimentar, uma das coisas que o psiquiatra precisa se atentar é: você já perdeu o controle perante a comida? Então, só para você ter noção, eu já tive paciente, né, bulímica no caso, ou seja, está um passo acima da compulsão alimentar, né, que, cara, ela comeu, em intervalo de 30 minutos, ela comeu praticamente um pote inteiro de arroz com farofa, imagina, um troço seco. Depois ela pegou um sorvete de 2 litros gigantes, comeu o sorvete de 2 litros e mais um monte de doce. É uma coisa completamente fora do controle, né? Agora, nós temos os comportamentos compulsivos, que seria o que configuraria parte do TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. E aí você tem, né, os pensamentos obsessivos ou você tem os comportamentos compulsivos, né? São características repetitivas de dificílimo controle. Ou seja, isso é tudo uma nomenclatura, a gente está falando de conceitos aqui. É por isso que um se sobrepõe ao outro. Obviamente, um sobrepõe ao outro. É dificílimo que você consiga ter só um isolado perfeitamente igual, né? Isso que, conforme você vai falando, fica muito claro, acho que até para o pessoal que está acompanhando a gente, que eu tenho um é junção do outro, né? Um acaba sendo junção do outro. Se eu tenho um vício em algo, eu acabo tendo um comportamento compulsivo relacionado àquilo, enfim. E é exato, porque quando você fala, Bruno, eu não posso deixar de fazer um paralelo à minha própria história, né? Aliás, eu fui não, né? Quando você é dependente químico, você sempre é dependente químico. Então, eu fui usuário, né? Usei cocaína, meu primeiro foi com a cocaína, por muito tempo. Eu era produtor de eventos, então você imagina, não tinha diagnóstico de transtorno bipolar, fui ter esse ano, no início do ano, e não tinha do TDAH, que só faz 3 anos que eu tive, né? Então, você olha que contexto legal, né? O contexto balada, evento, festa, sem dormir, bebendo, usando droga, tudo potencializando ali para a gente entrar. Então, eu fui por muito tempo. E quando você fala, fica muito claro para mim, e fazendo paralelo, igual você fala, eu não consigo, que a gente não consegue sair daquele contexto, porque é o vício. Você tem, aí começou a se tornar uma dependência, que as pessoas começam a observar, né? Que o Simon está deixando de trabalhar, o Simon está rendendo, tudo aquilo que você falou, vai encaixando certinho em cada quadradinho daquele que você colocou. Exatamente, não, é isso. Inclusive, né, a questão do vício, ele, ao longo do tempo, as pessoas falam, qualquer especialista do assunto, ele vai falar assim, cara, estabelecer um conceito de vício é uma lição, isso aqui é dificílimo, né? Porque ela confunde, às vezes, né, e eu queria falar isso agora, já que você contou a tua história, ela confunde até desvio de comportamentos éticos e morais com algo neuroquímico. Então a gente fica ali entre essas jogadas. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que é um baita debate. Uma pergunta, repete rapidinho essa parte novamente, por favor, Bruno. Ela confunde debates éticos, né? O desvio ético, ou até mesmo o desvio de caráter, né? Uma pessoa que, olha, eu escuto isso toda hora. Olha, esse cara viciado em cocaína, porque ele foi lá cheirar cocaína, né?
E você tem o outro lado falando assim, não, esse cara ele é completamente passivo, ele é um doente, né? E foi buscar, tem transtorno, e foi buscar ali um remédio, né? E você tem no meio termo a verdade. Exatamente. Você tem no meio termo a É por verdade. isso que eu te trouxe na live hoje, Bruno, para a gente entrar exatamente nesse ponto. Exatamente. Porque tem sim o comportamento disfuncional e tem a parte de criar maturidade, vamos falar assim, que é da pessoa. Então, as duas coisas têm seu fundo de verdade, né? Tem o caminho do meio. É por isso que eu te trouxe aqui hoje. Exatamente. Então, eu fico imaginando, né? Coloca isso na cabeça, Simon. O cara chega assim e fala, porra, tá aí. Acordei hoje de manhã e eu quero ser um alcoólatra. Porra, ninguém faz isso, bicho. Ninguém faz isso, cara. Você tá entendendo? Não pode ser 100% moral, ético e desvio de caráter. Não tem como. Ninguém vira e fala, pô, cara, é verdade. Pô, hoje, segunda-feira, quer saber? Eu vou perder todo o meu dinheiro no jogo. Cara, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, eu escuto isso na rua, eu escuto isso no povão, as pessoas falando assim, não, poxa, o cara é alcoólatra porque quis, é o cara que é drogado porque quis, ele tem mais que se ferrar, né, na vida e aquela coisa toda. Não sei tirar isso. Eu não sei tirar isso, não sei nem como que fica aqui. Esse aí que a menina falou. Deixa eu ver se eu desativar aqui, Bruno. Tenta aí, desativar os comentários. Eu trabalho na internet, mas eu sou uma merda com isso aqui, viu, Bruno? Olha lá. Desativar os comentários que senão fica na tela. Mas bem, vai lá. O mais importante é ouvir, né? Tem que ver minha cara aqui, ainda mais, pô. Enfim, aí eu acho que é importante trazer isso aí, né? São as duas coisas. Também não dá para acreditar naquele cara que vira e fala: todo o meu problema é um déficit dopaminérgico, né? Então, enquanto eu não tiver o meu medicamento, cara, não dá para fazer isso também. Não dá para fazer isso. A gente está falando de um problema humano, desde que o humano é humano, né? Que faz parte, e olha, isso é muito interessante, faz parte da vida. Quando a gente fala assim, olha, para que eu estou na vida? Para que eu estou nessa vida, né? Quando você leva a questão filosófica, para que é o sentido, não sei o quê, esse debate de vícios e compulsões, ele está lá assumindo nos pódios. Né? É naquele momento que a gente fala, olha, o debate, o sentido da vida é para cima, o sentido da vida vai ser a questão de que eu preciso evoluir e tal. Olha, evoluir começa ali por baixo. Começa ali por baixo, você dominando os seus impulsos, seus desejos. Né? Então, o vício, Simon, ele já foi chamado de uma doença da vontade. Isso é muito interessante. Né? Uma doença, vamos lá, doença da vontade. É um déficit de vontade. Né? Ele tem esse caráter, esse cunho. Assim, fala, olha, eu tenho um prejuízo, um déficit, uma falta da minha própria vontade. Né? Então, você vê que esses debates eles vão muito além. Eles vão assim, olha, então calma aí. Se eu estou com um problema na vontade, como é que será que eu curo isso? Aí eu te falo, caraca, com vontade. A grande cura, né, a grande transformação do viciado e do compulsivo é ele chegar num manancial abundante de vontade. Se ele não chegar ali, é muito complicado. Botar ele em clínica, quantas e quantas vezes eu não vi isso? Clínica de dependente químico, 6 meses internado. O cara sai de lá, faz lá o que precisa fazer, né? Então é uma quebra do padrão, daquele hábito, né? É descobrir os gatilhos. Então tem uma série ali, esse curso que eu estou fazendo aqui, né? Que eu montei aqui, já está pronto. Cara, assim que você lançar, eu já sou o primeiro aluno, pode ficar tranquilo. Eu faço questão, cara, pelo amor de Deus, verdade. Faz tempo que eu não lanço nada. Meu último lançamento mesmo foi em abril. Então, quando eu comecei a fazer aqui, eu falei, eu vou botar umas técnicas aqui, né? Que é o que eu acho que todo mundo quer, né? Ninguém quer entender o padrão, né? A galera quer técnica. Eu quero falar sobre isso também, cara. Porque, Bruno, desculpa te interromper, né? Eu pego na base da minha história, cara. Se eu falar pra você, Bruno, eu entendi que eu tinha um transtorno, que eu tenho um diagnóstico,
eu entendi que eu fiz tratamento, né? Tratamento para isso também. Tomei medicação para isso. Fiz todo um caminho, né? Eu estou me formando em psicologia, então técnicas, ferramentas, tudo isso a gente tem, tá? De ferramenta comportamental, eu ensino muito sobre isso, mas eu vou falar um pouco, Bruno. Essa parte foi fundamental, essa parte foi importante, foi. Só que eu falo para você que eu só consegui, de verdade, tá? De forma, pela primeira vez, vamos falar assim, ter controle disso quando eu comecei a me desenvolver como pessoa. Eu não sei se você vai entender o ponto que eu quero chegar. Claro que você vai entender, mas no sentido de eu tomava medicação, beleza. Eu regulei o que era o comportamento disfuncional, né? O que era sintoma. E aí eu comecei a entender o que, depois de ter o meu comportamento disfuncional regulado, que era sintoma regulado, eu tive que começar a mergulhar para dentro do Simon. Eu tive que começar a dar uma olhada essa questão do sentido que muito se fala aí, né? Que na realidade não passava de eu começar a me tornar homem, maduro, responsável por determinadas coisas, responsável pelo papel perante meus alunos, as pessoas que estão comigo, a sociedade como pessoa. Quando eu comecei a desenvolver isso, eu comecei pela primeira vez ter mais controle em relação ao vício da cocaína, por exemplo, né? Que era uma grande dificuldade de mim, que fui sempre lá atrás. Porque a gente ficava sempre, você fica sempre naquela síndrome. Não, mas faz tanto tempo que eu tenho controle ainda. Mas por mais que você tome o que você já saiba da dificuldade, que você saiba, você tem noção. Se eu falar que eu não tenho, eu tinha, pô. Eu estudo sobre isso, pô. Trabalho com isso. Só que foi só quando eu comecei a desenvolver esse outro ponto, não sei se eu me fiz claro na minha comunicação, é que eu consegui de fato ter esse famoso autocontrole que a gente, se é que a gente pode falar isso. Sim. Não sei se eu me fiz claro com a minha fala. Sem dúvida, é muito difícil. Quando você chega, é para isso que serve a minha profissão. Quando você chega lá no psiquiatra, muitas e muitas vezes é porque a coisa está escangalhada, né? Se você entender o cérebro como uma antena, é que nem assim, olha, o sinal aqui da NET, da Vivo, sei lá, das bostas aí, né? O sinal continua chegando, mas a tua antena, o teu receiver está funcionando. Então, não tá. Cara, o seu sinal vai ficar falhando. Então, o psiquiatra, o que ele seria? Ele viria com uma droga, né, para tentar mexer exatamente nessa estrutura. Claro que a gente precisa também entrar com a droga e poder melhorar essa antena, poder, de alguma outra forma, que não um remédio farmacológico, físico, uma ação física, a gente vai ter que, através de nossos esforços, conseguir aumentar a vontade perante os desejos. Quando você pega lá Buda, fala todo sofrimento é oriundo dos desejos. O desejo é a causa do sofrimento, a frase budista mais famosa. Ora, nesse caso, o cara vai ter que fazer supressões e supressões desse desejo. Ele vai ter que lutar contra esses desejos. E aí você pega lá o Bhagavad Gita, que eu sempre falo sobre o Bhagavad Gita aqui, sempre falo. É exatamente isso. Os stories nas aulas. Sempre. Exatamente. Então você começa a identificar quais são esses desejos, qual é o grau de recompensa que eles têm, porque a gente sabe que isso é bem cerebral. As pessoas com compulsões, elas têm outros tipos de prazer. É um prazer muito mais intenso. A gente começa a entender por que a gente tem prazer. Então você imagina, eu gosto sempre de levar isso para o passado. Seres humanos como seres humanos, diferente de como a gente vem vivendo a vida agora, o ser humano como ser humano, ele tinha que ter prazer. O prazer, por exemplo, ele fez uma excelente colheita, ele vai ter o prazer. Só que esse prazer ele não pode ficar muito tempo, porque senão ele para de trabalhar. Então o cérebro cria um mecanismo de alto prazer para depois já frear esse cara. Agora, a gente está falando sobre um mecanismo biológico que não é perfeito. Não é perfeito. Quem acha que o corpo funciona perfeitamente,
A não ser que você pense em uma outra coisa mais filosófica, ele não é perfeito. Basta você ver a inflamação. A inflamação, ela começa para te avisar, mas depois ela destrói o tecido. Ela destrói, se você cortar aqui com a pele, né, e inflamou, ela primeiro está avisando, olha, isso aqui está ruim. Né, e você começa a tratar aquilo, mas às vezes você trata errado, tal, não sei o que, ela vai continuar avisando. Até que essa reação da inflamação ela começa a destruir o teu tecido. Né? A própria inflamação, ela é hoje é uma das causas conhecidas sobre a depressão. É a inflamação cerebral. Inflamação cerebral. Bom, então, quando a gente pensa naquele cara que teve uma boa colheita, tem o prazer e já no freio, a gente imagina que alguns deles têm um freio maior. Por que isso? A emoção, ela custa muito para o cérebro. Ela custa muito. A gente sabe, né, Simon, que talvez as pessoas não saibam, né, que a conexão neuronal, ela não é 100% elétrica. Ela começa no impulso elétrico e depois ela termina nas sinapses, se comunicando através de uma substância química. Bom, então você tem ali uma expansão, uma explosão de sinapses acontecendo, ou seja, gastou muito dessa energia. Dopamina, adrenalina, norepinefrina, GABA, glutamato, serotonina, essas cacetas todas, todo mundo conhece. Aí você acabou diminuindo, você acabou extinguindo, né, essa substância na vesícula. Algumas pessoas conseguem preencher ela rápido de novo, outras pessoas não conseguem. Isso explica, por exemplo, a depressão pós-cocaína. Algumas pessoas têm muito, outras pessoas têm quase nada. E aí você tem, no meio desse caminho, né, quase como se fosse um carnaval de rua, uma festa. Quando acaba essa festa, fica cheio de lixo. Cheio de lixo. Então, esse lixo também é um processo que causa dano. Causa dano. Então, de fato, ainda mais se você estiver colocando nessa equação uma substância. Né? Então, por exemplo, o álcool. O álcool ele tem a fase eufórica, que na verdade é mais pelo desligamento do pré-frontal do que como um estimulante em si. Ele, na verdade, é um depressor. Só que ele desliga o pré-frontal e depois ele vai desligando até o final. E no final das contas, se você for um russo, você morre, né? O russo adora beber uma vodquinha, ele bebe muito tranquilo. Então, a gente percebe que essas pessoas têm um mecanismo diferente. Isso acontece, né? Tem um porquê de acontecer isso. Essa injeção de prazer para depois ter um freio. Isso também é um mecanismo que pode acontecer em outras ações. Vou dar um exemplo aqui, é um pouco diferente, mas existe, tá? Um estuprador, ele não consegue conter o impulso dele, inicial. Ele não consegue conter. Seja pelo motivo que for, tá? Mas ele não consegue. Ele tem uma libido muito alta. Isso se transforma na agressividade. Depois a gente fala sobre isso, porque todos os vícios têm uma conexão em si. Eles se compensam. Eu vou falar exatamente sobre isso. E logo depois que ele tem o orgasmo, né? Ele acabou de estuprar uma mulher, ele tem um orgasmo, o sentimento de repulsa dele também é maior. E é nesse momento que ele mata a mulher. Entende? Para vocês entenderem o mecanismo que acontece ali no fundo. Então, lembrando, pessoal, vocês estão assistindo a live aqui, nós estamos explicando o mecanismo, o que acontece, tá? Exatamente. O pessoal do jogo aí não interpreta, né, o contexto. Esse exemplo que eu dei, ele não é só uma compulsão, né? Ele tem ali alguma coisa a mais que ninguém ainda chegou muito no consenso. Existem mais atividades em regiões do cérebro, de fato, e também tem uma anomalia cromossomial XYY, é o super-homem, né? Viram que essa anomalia, a maioria, é comum na cadeia. Né? Isso é interessantíssimo. Olha então, esses caras, porque eles brigam muito, né? Eles não conseguem conter um outro elemento da compulsividade, que é a impulsividade. É diferente. Né? O outro elemento da compulsividade, que é a impulsividade. Impulsividade. É o cara que ele tem explosões de desejo não contidos. Explosões de desejo não contidos. Muito bom. Exatamente. Ele não controla esse desejo. Então ele fala, cheeseburger, flau. Né? Porcamente falando, é bem característico das disfunções, como
TDAH, por exemplo, que é impossível pra caramba, não consegue se regular, ter autocontrole. Regulação seria parecido? Não, eu também não. É parecido. O O TDAH, sistema é parecido, é isso que eu quero dizer. o TDAH, né, ele é o rei das comorbidades, né? Por isso que você falou TDAH, cocaína, isso é clássico, tá? Isso aí não tem mistério nenhum, é clássico, clássico, clássico. Essa, inclusive, eu lembro, doutor, que quando eu cheguei para tratar, né, por eu ter o TDAH e o transtorno bipolar, a minha fala com o meu psiquiatra era: eu fui porque quando eu uso é como se silenciasse. Enquanto as outras pessoas, o efeito no Simon era como se ela segurasse, travasse. É um Então, tratamento. eu tive o alívio da gritaria mental, que é muito grande. Até porque você vê o tratamento, né, são psicoestimulantes, é igual a cocaína, com a diferença que o dano é um pouco menor, mas é um psicoestimulante. Você vê a droga mais famosa hoje para o TDAH é o Venvance, lisdexanfetamina. Opa, tem o que aí no meio? Anfetamina. O que ela faz? A mesma coisa que cocaína, né? Eu chamo... Chegam pessoas... amigos em grupos. Pra balada, essas coisas. A galera entrou numa fase disso aí. Galera do marketing digital agora, que essa molecada que fica varando noite aí, trabalhando igual não sei o quê, manda mensagem pra mim direto: ô, você não arruma Venvance pra mim? Sabe? Meu Deus, a galera virou uma febre, né? Eu chamo Venvance, mas muito carinhosamente, né? Muito carinhosamente mesmo. Eu chamo de one day cocaine. É a cocaína de um dia. Cara, aquilo aí você toma de manhã, vai durar até a noite e os efeitos são praticamente iguais. Só que o dano é muito menor. No início do tratamento, eu não tomo mais pro TDAH a medicação. Olha que interessante, quando eu regulei a outra parte, que foi do transtorno bipolar, eu pude tirar tranquilamente, entre aspas, a medicação pro TDAH, né? Não tomo mais. Só que eu costumo dizer que nos primeiros dias, Bruno, quando eu implementava a medicação, principalmente o metilfenidato, que era a Ritalina, era a mesma sensação. A mesma sensação nos 15 primeiros dias. Eu nunca tive experiência com cocaína, mas é o que relatam exatamente igual. Agora, pelo amor de Deus, sou zero contra, sou psiquiatra, vários pacientes meus tomam, né? É sensacional o efeito, não cura, mas resolve muito a vida de muita gente. Nossa. Dá para usar para outras doenças, né? Outros déficits cognitivos, é sensacional. Pessoa que tem prejuízo cognitivo por conta de depressão, às vezes você pode usar, até para o bipolar, se ele estiver bem estabilizado, existe essa possibilidade. Porque o cara que está com depressão, né, está com alguma disfunção real, a dor de não conseguir entrar em movimento, ela é real. Real. Não é apenas uma vagabundo, preguiçoso, né? Não é isso, né, doutor? Não é. Então, você sabe, Simon, estava aqui pensando, né, nessa vida, a maior parte das pessoas, elas têm que resolver uma ou duas coisas na vida. Internamente, é uma ou duas coisas. Raramente você vê pessoas com 5 problemas, assim, sabe? É raro. Então, quando eu pego, por exemplo, um TDAH, eu falo: olha, o teu problema, se você tiver só o TDAH, o teu problema é estar no meio. Porque ele está desconcentrado. Ou seja, concentrar é estar no centro. Todo o seu esforço é para estar no centro. Tanto é que o exercício que a gente faz é colocar um círculo na parede, uma bolinha no meio. Você tem que ficar 5 minutos olhando para aquilo. O que é isso? Isso é olhar para o centro, é você estar buscando o teu próprio centro. Quase sempre, né, o ato de consciência, trazer luz para tentar você ficar concentrado ou ficar nesse centro, é um esforço que precisa de constância, de permanência nesse momento. Estou sempre buscando o centro, sempre buscando o centro. Toda vez que eu desconcentrar, toda vez que eu perder o fio da meada, né, perder o meu brilho, pronto, eu volto para o centro. Isso vai exigir um esforço absurdo, mas é um esforço muito grande daquele cara. É claro que a medicação nesse momento ela é um empurrão. Então, quando a gente fala sobre vícios e compulsões, você vai ver que não é tão diferente. O cara, quando vai ver, ele já puxou o gatilho, ele fala: caramba, já tô aqui no barzinho de novo, caramba, já tô jogando, né? Então, o que eu queria trazer também hoje
talvez as pessoas, não sei se já associaram, né? Já falei tanto sobre isso nos cursos, mas olha, todo vício, toda compulsão, todos, elas escondem algo. Elas escondem Toda algo. compulsão esconde algo. Exatamente. Exatamente. Todas elas têm algo por trás. É isso que talvez muita gente não entenda. Ela tem algum mecanismo por trás. Ninguém vicia à toa. Ninguém vicia à toa. Né? No pior assim, dos casos mais bobos de você entender, né? Olha, eu sou vítima da propaganda, eu sou vítima da televisão, eu sou vítima do ambiente que eu estou. Ok, mas quando você vai olhar lá, Opa, deu uma voltou quedinha aí? aqui, já voltou, né? Voltei? Voltou, voltou. Para mim voltou. Voltou. Tá. Então, repetindo, né? Quando você vai ver, geralmente lá na infância, quase todas as pessoas que eu conheci de vício, compulsão, elas tinham algum mecanismo com algum acontecimento lá na infância. Seja um trauma de infância, seja uma repressão, seja uma... Em algum momento houve algo ligado à culpa. Então, vou dar um exemplo. A criança vai comer um doce, vem a mãe e dá uma repressão muito forte. A criança ainda não tem aquela estrutura. Ela faz um tipo de culpa. Isso a gente vê, tem estudos, né, ligando a isso. Estudos interessantíssimos. São esses estudos da psicologia. São bem interessantes, né? Estudos quase sociais, assim. Ligando não é toda, mas ligando a culpa ao momento de trauma daquela pessoa com o vício dela. Então, olha que um estudo muito interessante que eu separei olha só, Trauma, culpa, vício. Seria isso? A linha. geralmente começa na culpa, né? Sendo Começa na culpa. isso. Ela seria a semente, né? De que lá no futuro essa pessoa vai apresentar vício ou compulsão. Claro que a gente tem, sempre falo isso, sempre tem os mecanismos que estão ligados à neurobiologia. Ok, né? Isso é discutível. E exatamente isso, né? Porque olha só, o papo da live que eu queria trazer é nessa linha, porque a gente já sabe, pessoal, da questão biológica, a gente já sabe, da questão, a gente sabe, tá, beleza. Agora, o que aconteceu, era essa a minha tentativa anterior de fala, era exatamente isso. Foi quando eu consegui identificar o meu ponto na minha história, onde estava um trauma específico, onde tinha acontecido tal coisa. Quando eu comecei, que é autoconhecimento, né? Pra você se desenvolver. Quando eu comecei a identificar isso, é que eu comecei de fato vencer esse desafio meu. Não foi só tomando medicação, não foi só mudando o ambiente, mudando o hábito, não foi. Só fazer a mudança comportamental, só tomar medicação, só utilizar técnica, não era tão efetivo se eu não fizesse essa parte que você está falando agora. É interessante isso. Estava vendo hoje um artigo dizendo que Elon Musk, né, lá do Tesla, ele falou, olha, meu mentor é o Aristóteles. O Mark Zuckerberg, do Facebook, ele virou assim, olha, das minhas habilidades, eu sei de cor, em grego, a Odisseia, de Homero. Olha só. Esses caras não estão de bobeira. As Não pessoas dão, acham que no Brasil, né, o filósofo não serve para nada. Não serve para nada, não? Olha, pode ver que todo grande empresário no final das contas, um filósofo. Esses caras, eles não estão de bobeira. É a forma de entregar, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente pode falar sobre o cara que tem um vício e não tratado, né? O cara que nunca tratou. Qual é o fim desse cara? Claro que vai depender de cada vício, né? O vício alcoólico não vai ser igual ao vício do sexo, né? Mas os vícios têm total associação, que eu também já vou falar ainda se der tempo. Quando o cara, por exemplo, entra num vício alcoólico, você vai ter uma deterioração do fígado e do cérebro, isso é óbvio, né? Se ele for negro, já é uma cardiomiopatia dilatada, coração. Né? Quando você pega, por exemplo, um vício em pornografia, que é uma das grandes ondas agora, né?
Tá todo Eu mundo recebo falando. mensagens sobre isso todos os dias. Todo dia alguém na minha caixinha de pergunta, Bruno, manda assim: vício em pornografia, sai, não tem a ver com TDAH? Todo dia eu recebo uma pergunta dessa na minha caixinha de pergunta, Bruno. É isso. É isso, né? O TDAH, como ele tem muita ligação a uma dificuldade grande de você se manter no meio, na concentração, tudo que dá um pouco de concentração para ele, ele tem hiperfoco de atenção, né? É compensatório, é completamente compensatório. Então, quando você tem uma injeção grande de prazer, e não tem nada que dê tanta injeção de prazer quanto o sexo. É o boom, né, de É o boom. prazer. O E no Freud, celular que a gente tem na mão, Bruno, o acesso é a todo momento, né? para qualquer criança. Me aparece à vontade, vamos falar assim, eu pego o celular, eu vou no banheiro do meu trabalho, se eu quiser, Exatamente. eu vou no canto da minha casa, qualquer lugar. O Freud, ele falava isso, ele falava assim, olha, o vício na masturbação, que ele na época acho que não tinha pornografia, né? Mas o vício na masturbação é a mãe de todos os vícios, é o vício mais compensatório, que ele falava, ele é não é a mãe de todos os vícios, ele falava assim, é o vício principal que compensaria todos os outros vícios, é a força da libido. Tudo bem que a teoria dele gira em torno do sexo, né? Da libido mesmo, né? do orgasmo e tudo mais. Mas ainda assim é algo a se pensar, né? Ele não escreveu isso de bobeira. Então, toda essa força, e aí foi quem que falou, acho que foi o Dalai Lama, se não me engano. Ele falou, eu transformo todo esse fogo ardente no desejo em um motor para adquirir coisas maiores, né? Ele vai sublimar. Muita gente fala sobre isso, né? De você... eu uma vez, Bruno, só um parêntese, claro. Eu tive a oportunidade de conversar com um pajé. Sim. E ele estava contando, né, que o processo para você se tornar um pajé, no caso, que você tem que ficar, se eu não me engano, Bruno, era de 2 a 3 anos, tá? Não lembro exatamente o tempo, eu sei que era um tempo muito longo, sem doce algum, nada. Por exemplo, uma fruta, maçã é doce, não pode. Isso. Mamão é doce. Sem nada que remeta doce, sem sexo, sem masturbação. Isso por um período aí e ele sempre uma pessoa acompanhando para verificar, né? Daí de 3 anos. E é muito interessante porque ele fala exatamente isso. O maior desafio foi você ficar 3 anos, é um processo muito longo, e aí ele fala, e a orientação que a gente dá para os nossos guerreiros é que quando eles vão sair para caça, né? Tem um momento de caça, que eles têm que fazer um jejum, inclusive, de sexo. Por quê? Porque a energia vital, ele explicando, né? Muito maior para ir para caça, para buscar um mantimento, para guerrear, né? Para fazer o que eles precisam fazer. É isso. Então você, né, associa, por exemplo, a virtude é um período de sofrimento que você faz para você chegar no prazer. Tá? É isso aí que você está falando. 3 anos sem nenhum prazer, para o cara chegar num prazer espiritual. Quando você fala do vício, é o contrário. É o contrário. Você tem o prazer, né, que vai te causar um alívio naquele momento, mas que te gera um dano, um sofrimento, uma culpa muito maior. Então esse cara tem períodos curtos de prazer para grandes períodos de sofrimento. É justo ao contrário do que um pajé que você está falando, do cara que se está tentando chegar a um caminho de virtude. O caminho da virtude ele é muito doloroso no início. É difícil, você vai escorregar várias vezes, você tem que ficar repetindo, você tem que ficar perseverando, né, para você chegar a algum ponto da virtude. Mas esse é o caminho. Então eu estava falando sobre é tanta coisa para falar, né? Mas eu tava falando sobre coisa pra caramba. o caminho natural. Não dá para não, tem que ter mais. O curso natural do viciado, principalmente nessas aí, por exemplo, dando exemplo da pornografia, olha, são estímulos prazerosos tão grandes em qualquer vício, qualquer compulsão, que ele se torna, obviamente, apático. E se eu estou falando sobre apatia, ou seja, ausência de sentimento, é o contrário do caminho cristão. Olha que coisa sensacional. O caminho cristão é amar, né? O que você tem que fazer no cristianismo? Eu não sei direito como é que é amar. Você pode amar, eu já vou te explicar melhor, mas
O caminho cristão é só amar, cara. Né, a ideia é o amor ao próximo. Aí você vira e fala, não é, o vício ele não deixa você seguir o principal. Cara, isso é impressionante se você parar para pensar. É grande assim. Você nunca vai ascender, você nunca vai conquistar um patamar superior. Você nunca vai deixar de sofrer se você não trabalhar o teu vício. Nunca! Isso é forte pra caramba, cara. Isso é muito louco quando você para para pensar de forma mais profunda sobre isso, né? Não tem como você se desenvolver, não tem como você ser o que você quiser ser melhor, ser uma pessoa melhor em qualquer aspecto, se você não trabalhar o teu vício. Exato. É um dos primeiros passos da vida, né? Se você não tiver isso, não vai ter nada. Desculpa te interromper. O primeiro passo, porque isso que você falou me impactou bastante na seguinte questão, né? Eu costumo dizer que a fase da minha vida que eu tenho mais criado maturidade, que eu tenho mais me desenvolvido como pessoa, que eu tenho mergulhado mais fundo, que a gente faz um movimento assim, ó, você se desenvolve profissionalmente, né, e você acha que você está balando. Aí você chega num ponto que você fala, não, mas não é só isso aqui não, tem alguma coisa que está faltando aqui, ó. E aí você faz um caminho interno, esse caminho interno que dói. Você fala, caraca, mano, na realidade eu não sei porra nenhuma. Na realidade tá tudo errado aqui. Eu tô muito pego a técnica, conceito e o assunto é mais embaixo aqui, ó. É isso. E quando eu fiz esse caminho, Bruno, me pegou essa frase tua, porque qual foi o ponto, né? Foi eu trabalhar exatamente isso. Quando eu comecei a trabalhar isso, as aulas do Simon melhoraram, o conteúdo do Simon melhorou, tudo, relacionamento melhorou. Por quê? Porque é uma batalha, é uma luta interna que você tem muito grande. É um conflito. Você vive um conflito interno muito grande. Essa é a palavra. É o Bhagavad Gita. É a jornada do herói, né? É o cara que está ali e fala, caraca, olha, estou sendo massacrado nessa jornada. Eu estou sendo massacrado, é muito difícil. Cara, quem tem vício e compulsão vai virar e vai falar assim, escuta isso, é difícil. É difícil pra um cacete, é muito difícil mesmo. Tu vai precisar de ajuda, toda ajuda. As doenças mentais, elas têm essa natureza. Não tem... Você pode até ter uma ansiedade leve e tal, mas se você pegar um pânico, você pegar uma depressão moderada, grave, você pega uma bipolaridade, você pega uma esquizofrenia, TDAH brabo mesmo, autismo. Você entende o que eu estou falando? É uma batalha que ninguém percebe essa batalha. Ela é invisível. Deve acontecer talvez com você, com seus pacientes, Bruno, mas eu pego por mim, né? Quando eu não estava estabilizado, cara, estava começando a entrar, e até hoje eu tenho algumas ferramentas, vamos fazer assim, né? Eu começo a perceber que já não estou bem, que eu estou num dia que tá indo demais. O Márcio é meu gestor, meu irmão de vida, meu amigo, e ele trabalha comigo. E aí ele fala assim, você está com comportamento estranho, você está feliz demais, alguma coisa assim. A gente dá risada, só que é real isso, Bruno. E dói, porra. Dói porque olhar pra você e falar assim, tu tá com autoestima boa demais hoje, tem uma coisa errada. Isso é real, né? É real. E aí a gente pega esses gatilhos, e esses dias um mês e meio, estava ajustando uma outra medicação e estava demais, né? E era um dia, no final de semana, eu falei, perigo, já sei, né? Falei, perigo. Mandei uma mensagem para o meu psiquiatra. Eu gosto de partilhar aqui, eu não tenho problema em falar, porque eu acredito que a minha vulnerabilidade ela possa servir de força para a galera que assiste, né? Claro. Então, assim, eu não tenho muito problema em falar. E aí eu mandei uma mensagem para o meu médico, o médico falou, vamos ajustar a medicação aí. E aí que é louco, porque ele ajustou no dia e eu só consegui ter controle por conta daquele ajuste. Se eu não tivesse tido aquele ajuste farmacológico, eu, como Simon sozinho, não ia dar conta. Só que além daquilo, eu já pego meu cartão e o cartão já fica com o Márcio, né? Eu já crio os mecanismos para me proteger, porque eu sei que naquele momento, e vamos ser sinceros, não que seja alguma coisa, mas quando você tem alunos, né? Quando você faz um trabalho desse como eu faço, às vezes ali, Bruno, que é a parte que eu te falei que dói, tu olha e fala, como que eu vou pedir ajuda? Como que eu vou mandar mensagem? Eu tenho que ter controle disso aqui. E aí que você cai. É aí que dá merda. Quando você acha que você vai dar conta ali de resolver sozinho, velho. Que vai dar... E não dá.
A gente está falando de uma disfunção, né, cara? É isso aí. Não, é exatamente isso. Então, quando a gente fala sobre, né, o cara que é natural, ele vai perder, a tendência, se for grave, ele vai perder tudo na vida, né? E ele já perdeu algo que a gente falou que é o principal. Agora, como a gente já está no final, eu estava falando daquele estudo, acabei não contando. Eu acho que isso é fundamental para as pessoas, eu acho fundamental. Fizeram um estudo, fizeram o seguinte, foi um grupo de mulheres, eu não lembro por que foi mulheres, mas foi com mulheres. Pegaram um grupo de mulheres e falaram o seguinte, olha, dois grupos. O primeiro grupo falaram, primeira frase, olha, vocês entendam isso, todo mundo tem um momento de perder controle, tá? Todo mundo acaba acontecendo isso, não se preocupa com isso. Falaram essa frase, uma frase bem assim, leve, calma, tá? Tranquilo. Todo mundo perde o controle às vezes, tá? Todo mundo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem, Todo tá mundo tudo bem. Aí no segundo grupo não falaram nada. Aí beleza. Botaram ela botaram numa sala os melhores doces possíveis. Aqueles donuts gordos lá dos Estados Unidos, aquela coisa maravilhosa, colorida e tal. Bom, não precisa nem dizer, né? O grupo que teve o alívio, né, que teve a diminuição da culpa, comeu 25 gramas. O grupo que não falaram nada comeu 75 gramas. E eu achei isso fenomenal, porque às vezes a gente está pagando esporro no filho, está levando um excesso de culpa, né? Um excesso de culpa, falando assim, olha, você tem que tirar 9 ou 10, e esse moleque se torna um alcoólatra. Se torna um punheteiro dos X-vídeos. Né? Então, a culpa quase sempre vai trazer um elemento de deterioração daquele ser. Eu achei isso fenomenal. Né? Vou anotar essa frase tua agora. A culpa, essa foi boa. A culpa, ela vai trazer o elemento de... Cara, isso é sensacional. A culpa, claro, ela tem um fundamento dela. Né? Ela tem um porquê daquilo. Mas é mais fácil que você tenha uma formação ética e você chegue na tua própria conclusão de culpa do que uma pessoa que vai ficar deliberadamente, os pais ali, incutindo a culpa em você no momento que o teu psicológico ainda não está formado. Não está formado. Né? Então você ainda não tem ali uma personalidade razoável e você agora carrega toda uma culpa que foi incutida a você. Isso vai fazer com que essas pessoas tenham compulsão. Isso eu achei fenomenal. É um jeito de compensar. As compulsões, elas estão compensando dores. Né? Elas estão compensando dores, vazios existenciais. Ela vai estar compensando traumas. Ela vai estar compensando a culpa que foi, né, incutida. É um trauma sexual. O trauma sexual, ele leva muita culpa, né? Principalmente quando ele tem prazer. Então, a criança sabe que é errado, mas ela pode ter prazer. Então, isso aí, cara, Olha a coisa louca na cabeça de uma criança, né? Você imagina, isso. Sofreu um abuso, saiu sentindo culpa daquilo e ainda teve prazer naquilo. Louco. E vira viciado. E vira viciado. Né? Geralmente é droga, mas tem várias outras. Então, quando você vai analisar a fundo, você vê que o vício e compulsão tem. Ô Simon, se você quiser, faltam uns 5 minutos. Se você quiser abrir para pergunta ou alguma coisa do gênero. Vou abrir aqui, colocar aqui o que a gente desativou. O papo foi bom, passou de rápido demais. Eu queria, Bruno, que o caminho, então, que a gente poderia falar para todas essas pessoas que estão acompanhando a gente na live, que como eu te falei, né, Bruno? Vou deixar essa live salva. A galera que me acompanha é uma galera de muito trauma, né? Uma galera que tem... são as histórias que eu recebo todos os dias aqui, que você também deve receber, que são fortes, né? O caminho que a gente pode orientar eles seria o quê? Buscar essa jornada de autoconhecimento, essa jornada do herói, claro, tratar o que é disfuncional, medicar quando for necessário medicar, mas além disso, entrar a fundo nessa jornada, para poder identificar. Esse é o caminho, Bruno. Eu acho que assim, a primeira coisa que a pessoa precisa entender, e eu sei que parece bobo, tá na cara e tal, mas ela não sabe, muitas vezes a pessoa não sabe disso. Ela precisa entender que
eu vou falar em outras palavras, mas a fé move montanha. Isso é o seguinte, não tem nada mais potente do que a força de vontade. É altamente potente, é uma coisa obscenamente potente, é uma coisa ridiculamente potente. Então, o cara que entende que consegue vencer um vício, ele já entendeu muito, assim. Ele fala, beleza, tá? Em mim tem uma potência que precisa ser acordada, tá? Então, Em ele precisa mim acreditar tem nisso. uma potência que precisa ser acordada. Exatamente. Outra frase que eu E já aí, ouvi o desse segundo cara. ponto aí ele vai começar em mergulho nesse autoconhecimento. Ele vai virar e vai falar, olha, porra, eu tô aqui, eu tenho aqui uma força dentro de mim e eu tenho coisas que eu preciso matar em mim. Então, a ideia de morte, ela é necessária. Agora, eu falo essa palavra, o brasileiro dá backflip. Ai, Não, morte, eu falo isso. Bruno, Coisas que precisam morrer. Principalmente quando o assunto é saúde mental. Né? É foda, né? Mas continua. Exatamente. Assim, elementos muito próximos de você vão precisar morrer. Coisas que você está íntimo, você vão precisar morrer. Né? Sabe? É uma delícia você chegar e encher a cara. É uma delícia você fazer lá a orgia, né, mexicana. É uma delícia você fazer os dois juntos, né? E tal. E, poxa, é uma delícia você jogar e ganhar dinheiro no Bet 365. Sabe? Se não fosse bom, ninguém faria. Né? Cafeína. Cafeína. Cara, o maior vício de todos os tempos, cafeína. E a gente E sabe. virou legal, né, Bruno? Cafeína, tomar café o dia inteiro, né? Agora É bonito de falar isso. É bonito. Ai, gente, eu tomo café o dia inteiro. Tá? Grandes bostas, meu amigo. A Você tá cultura viciado. que criou em cima disso, né, cara? É isso que eu queria chegar. É essa palavra, cultura. Porque quando você pega a história do vício, sempre teve. Os primeiros indícios foram 6.500 anos atrás. Isso não é pouca coisa, não. O ser humano ele tem uma relação íntima com as substâncias. Né? E ele tem também, desde os primeiros impérios, a relação íntima com os excedentes comportamentais. Né? Ou seja, sexo, enfim, jogo e por aí vai. Né? Trabalho é um baita vício, super bem visto na sociedade. Né? Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. A mãe dele se matou dentro de casa. O cara virou workaholic. Tá aí. Para quem não tinha entendido, tá aí um baita de um exemplo. Né? Ele virou, logo depois que a mãe suicidou em casa, ele virou workaholic. Né? Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Né? Isso são mecanismos para você lidar. O Freud chamou isso de neuroses. Né? A neurose tem vários tipos de neurose, mas é uma história que a gente conta para nós mesmos e que esquecemos que nós contamos para nós mesmos. Então você vive sob um véu de uma mentira que você não teve coragem de lidar com a história lá. Então, voltando lá, o que o cara tem que fazer? Ele vai ter que entrar, ele vai ter que encarar a dor dele mais profunda. Né? Ele vai ter que ir depois do vício, ele vai ter que fazer um bypass no vício e falar assim, cacete, é isso aqui que estava me ferindo, é isso que está me machucando. Né? É a dor aqui, sei lá, minha mãe que se matou, enfim, essa é a dor aqui, entendeu? E se o cara não fizer isso, ele vai viver uma cortina. Ele vai viver uma cortina. O Revanche durante a mania pode gravar? Pode. Muito. Muito. Você primeiro estabiliza o humor. Senão você não pode tomar Venvance. Né? Primeiro estabiliza o humor. Você tem que ter o estabilizador de humor. No final você vai entrar com um estimulante. Inverter isso pode acontecer, mas não é o ideal. Né? É raro, eu não imagino um psiquiatra fazendo isso. Né? Se foi de fato diagnosticado mania, que é a expansão do humor, né, do bipolar, você vai precisar estabilizar antes de mais nada, né? Bom, tá, você está respondendo as perguntas aí, né? Eu me perdi aqui rapidinho. Já deu aí, né? 7 horas, não sei se... Né, acho que o Instagram não corta mais. Tinha umas aqui, ó. Mas tem muita pergunta que está meio fora do nosso contexto, doutor. Ah, tá. Ótimo. Tem uma pergunta aqui. A menina perguntou assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Se a relação... Ela utilizou a palavra falta de domínio
como entender essa questão da falta de domínio, né? Que se fala muito por aí. Bom, enfim, né, é a própria definição do vício, né? Não tem domínio de si, seja pelo motivo qual for, então ele acaba repetindo ali os atos. Inclusive, isso vai ter um impacto cruel na reputação desse cara, né? Quando a sociedade olha para uma pessoa que não é estável, que não tem domínio sobre si, né? O cara que, olha, se ele não tem domínio sobre si, ele vai fazer o quê aqui? Como é que eu vou confiar nesse cara? Ele pode fazer até mal para mim. Dói, É terrível isso. É terrível. É o próprio isolamento no final das contas, né? E por isso que o paciente, o indivíduo que tem um transtorno como o transtorno bipolar, por exemplo, né? O próprio TDAH também, né? Com os esquecimentos, com a dificuldade de concentração, de se manter ali performando. Que a palavra da moda agora é performance, né? Você tem que performar, isso, aquilo, né? Quando o indivíduo, as pessoas no trabalho não podem confiar, na família, cara, o conflito que eu falo por mim, né? Das pessoas que fazem meus cursos e os treinamentos, o conflito que a galera entra é muito grande, cara. E a única forma, Bruno, eu falo para você, volto a repetir, a medicação foi importante, psicoterapia fundamental, só que foi quando eu mergulhei nessa jornada que eu te falei. Porque enquanto eu não tinha mergulhado nessa jornada, Bruno, eu ainda tinha momentos que parecia piada. Eu sentava num bar assim, tô aqui, né, cara? Sabe, não tava, parecia que eu não estava maduro o suficiente para lidar com a responsabilidade de ser quem eu era, quem eu sou. Entende? Olha, todo mundo é viciado em alguma coisa. Você estava falando lá do pajé, né? Tem história de vários santos que pegavam alimento salgado e lavavam com água para não experimentar o gosto do sal. Né? Isso assim, o cara eu só como coisa com sal é sem gosto. Ele ia lá e lavava os alimentos para tirar o sal. Né? Só para você ter noção da história. Né? Então, uma das coisas que eu falo para os pacientes que querem sair de um vício, eu falo o seguinte, olha, eles vivem falando assim, sei lá, vou passar na frente de um bar, né? Eles falam assim, não, eu não devo fazer isso, eu sei que eu não devo. O seu caso lá, quando você era mais jovem e tal, eu sei que eu não devo ir lá na droga, né? Eu sei que eu não devo. Eu falo, não, cara, não fala essa frase, porque você já está lutando nessa frase. Eu falo assim, olha, troca essa frase para, eu não faço essas coisas, eu não sou esse. Cara, isso aqui nem passa na minha cabeça, bicho. Completamente, eu não sou esse cara. Né? Por exemplo, eu quero um relacionamento, né? Eu sou viciado em traição. Aí você vai lá toda hora no barzinho, na festinha, não sei aonde. Cara, não é que eu não deva, nossa, parece que é uma coisa maravilhosa que eu não posso controlar. Não. Eu não faço essas coisas. Eu não sou esse. Eu não faço, eu não sou. É a ruptura com o eu anterior, né? Você já traficou droga? Não. Você já matou alguém? Não. Então, por quê? Porque eu não faço essas coisas. Você tá entendendo? Perfeito. Não tem muito... Não tem jogo aí. Não é negociável. Não é negociável. Não é negociável. O problema é que quando a gente fala de vício de compulsão, a gente já se coloca como algo negociável. Exatamente. Você vê que todos os vícios, eles de uma certa forma, eles te punem. Né? O preguiçoso, ele não ganha dinheiro. O guloso fica gordo. Né? O avarento acaba se isolando. Né? É meio ridículo. Todos eles têm ali o irado fica sozinho, né? Vai para cadeia. Todos os vícios ali, dos pecados, né? Os capitais, aquela coisa que... Né? Todos os mitos apresentam algum tipo, né, de vício das histórias. A mitologia é muito abundante na greco-romana. A egípcia nem tanto, mas tem também. E você vê todos eles sendo punidos. Todos eles foram punidos de alguma forma. Todos eles sofrem um grande castigo, né? Então, você virar e falar, olha, eu não mato ninguém, eu não sou traficante, eu não chuto criancinha na cabeça, eu nunca dei a banda numa velha, né? Eu nunca joguei a velha no chão. Olha, por quê? Porque eu não sou assim. Então, por que eu vou comprar uma caixa gigante de donuts e ficar me lambuzando até os beijos? Eu não sou assim. Eu não faço isso.
Eu não pego um maço de cigarro e fumo essa bosta. Eu não quero. E isso é muito louco isso, né? Porque quando a gente abre margem para negociação, com todo vício. Olha que coisa, né? Eu vi aí, ó. O pessoal fala do café, da Coca-Cola, várias coisas. A gente sempre permite ser negociável, cara. Você tá falando, é como se fosse um boom, assim, né? Eu lembro de todas as vezes. Olha só, eu permiti um amigo mandar uma mensagem, eu permitia passar em tal lugar. Ou seja, eu abri a margem para testar meu autocontrole, para negociar com É isso aí, é isso aí. Isso indica uma falha tua. Isso é ótimo, né? Um vício, sei lá, um vício comportamental no relacionamento. Olha, tudo que eu faço é sair com cafajeste. Mas você está viciada nisso. Você está viciada nisso, né? Isso aí é relacionamento, serve para... olha, eu sei que eu vou, né? Sei lá, não consigo... É aquele famoso tem o dedo podre, né, doutor? Você está viciada, ótimo. Então agora você já descobriu, você vai ter que mudar esse padrão. Agora o ideal é que você descubra por que você chegou no padrão. Né? Por que você chegou nesse padrão? O caminho que você orienta. Pessoal, a gente tá batendo um papo aqui, né, pessoal? É claro que sempre, pessoal, vá bater um papo com o teu médico, vá consultar, vá fazer psicoterapia, que é fundamental, tá juntinho isso daí. Isso aqui, olha só, tem sempre um caminho que é nosso, que é sozinho, que é você com você mesmo, que é a parte que cabe a cada um. O caminho que você indica, Bruno, para quem está acompanhando essa live aqui, todo mundo sabe no fundo, qual o próprio vício, qual a própria compulsão. Isso é real ou não? Ou tem pessoas que não conseguem saber? Não, tem gente que não teve ainda discernimento. Eu posso ter um vício, uma compulsão, e eu não identificar que eu tenho tal vício, uma compulsão, Bruno? Principalmente os vícios de pensamento, né? Que levam a um comportamento errôneo, é mais difícil de você ver. Então, quando você pega ali na TCC, na verdade, você está buscando um vício de pensamento daquele cara, né? Ele entrou num padrão de pensamento e acaba levando toda a vida pautada naquele pensamento. Pronto. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que não consegue, ela tem pouquíssima tolerância ao desconforto, não consegue assumir responsabilidade. Ela meio que viciou nesse padrão. Ela vai jogar a culpa em todo mundo, nunca nela. Né? Esse é um tipo de vício de pensamento. É um tipo de vício. Um tipo de vício, no último caso, né? É um defeito dela. Né? Então, eu lembro de uma pessoa que... Essa aí, né? Nunca assumiu a responsabilidade por nada. Então, colocou um monte de pote de comida dentro da geladeira, né? Tudo errado. E aí a geladeira não fechava. E batia. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, o que você está fazendo, né? Essa geladeira é uma bosta. Aí eu falei, ué, mas a geladeira que é uma bosta? Não foi o pote de comida que você colocou errado? Não. Eu falei, caraca. Não, a geladeira que é uma bosta. Aí eu, eita ferro, isso aí é um padrão. Né? Né, no final das contas, é um vício. São repetições de pensamento. Então, é nessa hora aí que esse é o que eu mais gosto de fazer na vida. Né? É descobrir aonde que estão esses vícios no consultório, que eu venho fazendo nos últimos quase 20 anos aí, né? 17, 18 anos. Né? Então, descobrir onde que estão para a gente poder injustificar. Né? Você vai trazer aqui um elemento de verdade para mostrar isso aqui é injustificável. Dá uma dúvida, o cara começa a duvidar disso aí. Aí ele vai começando a melhorar, né? Isso não é como eu te falou, né? Você sabe muito bem. Não é fácil, não é um trabalho fácil, é demorado. E o caminho, e a jornada, é o que eu falo. Eu venho trilhando um caminho há uns anos, que era um caminho só, vamos dizer assim, farmacológico, técnica, aí agora tá vindo a outra parte, vamos falar assim, né? Que só acontece essa outra parte devido ao primeiro caminho que eu trilhei. Que não tem como desenvolver maturidade, desenvolver personalidade, que se você não controlar o que é disfuncional.
Porque, cara, a grande treta pra mim, pelo menos, Bruno, pra gente já encerrar aqui, né, cara, te liberar domingão hoje aí, live foda demais, cara, obrigado. Mas a grande treta nossa, pra quem tem TDAH, que tem transtorno bipolar, é que tu não sabe quem você é, mano. Tu se confunde o que é sintoma com o que é você não sabe, porra. O que que é? Isso aqui é o Simon que é assim? Ou é um sintoma? Né? Porra, tu começar a regular o que é disfuncional pra descobrir quem você é o caminho mais louco, mano. É o caminho mais louco. Que é foda pra cacete também, porque você fala, porra, tô me desenvolvendo, tá acontecendo. Mas Eu o falo que Simon, a primeira vez na minha vida que isso está acontecendo é dos anos pra cá. Porque eu vivi muito tempo sem saber o que era Simon. Tudo que eu tinha construído de uma concepção do que era, que eu achava que era o meu jeitão, muitas vezes não era meu jeitão, velho. Era um posso te falar uma coisa, Simon? Essa jornada é absolutamente para todo mundo. E aí que eu vou te dar um pensamento que espero que todo mundo se identifique. A doença mental, seja ela qual for, é maravilhosa para isso. Ela é extremamente positiva nisso. É sofrido. É o caminho mais sofrido. Tá? É que nem alguém falar assim, olha, você vai chegar no topo da montanha em 30 anos, mas você pode chegar em 1 ano sangrando. Topa? Porra. Aí o cara, pô, eu vou sangrar 1 ano, mas porra, a doença mental, ela faz isso. Eu não conheço realmente, alguma pessoa que carrega um transtorno mental, eu não conheço, que ela não chegue logo num nível espiritual muito mais elevado do que a maioria. E quando você vê uma criança, um adolescente, salvo pequenas exceções, mas quando você vê uma criança dizendo que eu sei quem eu sou, um jovenzinho, dizendo eu sei muito bem quem eu sou, você pode ter certeza que ele não sabe e ele está copiando padrões da sociedade. É uma bosta isso. Tá? É uma bosta. Agora, tem que tratar. Doença é doença. Né? Tem que ir atrás, tem que mexer, vai ter que aprender muito, vai ter que sofrer muito. Né? Algumas doenças são extremamente crônicas. Quando você pega a depressão bipolar, né, principalmente a depressão bipolar, ela eleva em 300 vezes a chance de você causar demência. Né? Então, assim, tu vê um bipolar, às vezes nem é aquele cara tão proeminente. Você tem que ter lítio. Você vai ter que tomar um lítio, meu amigo. Nem que seja uma dose baixa. Né? Você tem que tomar um líquido, porque senão a sua chance de fazer demência tem 300 vezes maior. É muita coisa, você está entendendo? As perguntas que mandaram aqui, desculpa, falaram da quetiapina. Pode, a quetiapina pode aumentar muito o apetite. Né? Como é que convive com um bipolar? Olha, é difícil pra caramba, né? Mas a gente tem que fazer o que melhor pode ser feito pela pessoa. Bruno, você tem TDAH? Não, não tenho. Rapaz, o Bruno concentradíssimo, fala pausado. Bruno, meu amigo. Não, a minha atenção não é grande coisa, não. Minha atenção e memória não são grande coisa. Eu não consigo ler mais. Mas eu quero dizer assim, Bruno. Hoje tu faz uma live dessa comigo aqui hoje, cara. Hoje eu tô estabilizado. Hoje, eu quero dizer, nos últimos, né? Hoje, cara, antigamente, Bruno, 3 anos atrás, quando eu comecei isso aqui, eu fazia live, eu falava acelerado, eu interrompia um monte, eu gritava, mas fez parte da minha jornada, cara. Eu não sei como é que a galera ainda topava, né? A tua atenção hoje é ótima, né? É ótima, absolutamente ótima. Perguntaram aqui, eu sempre descubro a causa. Olha, eu tenho paciente nesse momento, né? Fazendo terapia comigo. A gente está tentando, né? A gente está tentando. Ainda não é, às vezes é 1 ano de terapia e você está no início, né? A minha terapia não costuma ser tão demorada, mas tem problemas e problemas. Tem pacientes que escondem aquilo deles mesmos. Como é que eu vou achar isso? Pode até tentar aí técnicas mais elaboradas, né? Sei lá, uma hipnose, uma coisa assim, mas não é um troço, né? Não é um troço realmente fácil, né, de você achar. Se o cara está escondendo dele mesmo, como é que é bem mais difícil. Perfeito. Acho que é isso, sabe? É isso. Tem mais coisa para falar aí, mas é isso, né? Meu, sensacional live. Pessoal, é o seguinte. Legal. Cliquem aí no perfil, acompanhem o Dr. Bruno, tá? Tem uma aula sobre isso, eu vou colocar de novo, o que ele fez lá, vou colocar no meu stories o link, tá liberado no YouTube. Assim que você lançar o teu treinamento sobre isso, pode contar comigo, vou fazer questão de divulgar, de fazer tudo aqui, tá, velho? Pode contar comigo aí, porque teu conteúdo tem me ajudado muito, legal. tá, Bruno? Eu falo isso, faço questão de repetir, Bruno, porque
o tipo de conteúdo que você traz tem me ajudado, porque eu fiz questão de te fazer o convite, trazer você aqui, que o tipo de conteúdo que você traz, a gente sai daquela mesmice, né? Que a gente está cansado de ver aí, com todo carinho e respeito, né? No Drauzio Varela falar no Fantástico, né? Para entrar, Bruno, em algo que realmente desenvolve, né? Desenvolve maturidade. Abre a mente, tu começa a olhar para si mesmo e questionar de maneira, sabe, prática, profunda. E aí que sim a gente começa a mudar um comportamento de fato. Não é com uma técnica específica só, né? A gente vai além, cara, mergulha. E por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, cara. Porque essa foi a maneira, acompanhando um conteúdo como o teu, que eu começo a mudar a minha forma de pensar, a mudar meu comportamento, a me tornar homem, criar maturidade, né? Basicamente. Pô, que bom, que bom. E a gente vai ajudando, né? E vai tentando aqui e ali, a gente vai passando a informação, a mesma coisa comigo aqui também, né? O pessoal, tá tudo resolvido. Eu digo, é bem assim não, né? A gente vai aprender. Nunca tá, né, Bruno? Senão já evoluiu, já tá, virou santo, já tá... A gente vai, essa batalha só vai aumentando, né? Ainda bem, ainda bem. Aquele marasmo da vitória, né? Da abundância, não é para todo mundo, não. Isso aí, não sei nem se me interessa muito isso, né? A gente tem que estar lá, vai subindo, vai sangrando ali até chegar, né? Então, acho que é isso, né, Simon? Brunão, 1h20 aí. Já. Obrigado demais. Vou deixar Imagina, obrigado pelo convite aí, que bom falar contigo. Que seja a primeira de muitas. Com certeza. Eu tenho que voltar para essas lives, cara. Em janeiro, vou te mandar uma mensagem aí. Quem sabe a gente não grava conteúdo, a gente troca ideia. Bruno, com certeza, Simon. Fortíssimo abraço, tudo de bom, meu amigo. Deus abençoe, meu amigo. Tamo também. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, live.